Áudio fanfic. Tsunami de amor. Capítulo 1. Lee Min-ho abriu os olhos desconfortavelmente. Sentia o gosto de sangue em sua boca e sabia que seu corpo estava gravemente ferido e lembrou-se imediatamente do tsunami. O que havia acontecido mesmo? Um terremoto. Sim, aquele terremoto. 3 horas antes, sua agente que estava em Busan ligou enlouquecida, avisando que parte da costa do Japão havia sido destruída e que um grande tsunami estava se aproximando da idílica ilha de Jeju, onde ele estava. Ele já havia visitado Jeju antes. Mas havia sido uma visita breve, apenas para filmar um comercial ou um dorama. Não havia perdido nem mesmo 15 minutos para explorar as belezas do lugar. Quando finalmente decidira aproveitar suas tão sonhadas férias depois de tudo que vivera nos últimos meses, ali estava ele naquela situação. Tentou mover os pés, contudo, estavam presos de alguma forma nas ferragens do helicóptero. Olhou para os lados e viu a piloto desmaiada no banco à sua esquerda. Como era mesmo o nome dela? Gao-rin, Kim Gao-rin. Ei. Senhorita Kim? Disse ele, esticando as mãos para tocar no ombro da garota que parecia morta de tão pálida. Senhorita Kim? A garota virou a cabeça para ele, e então, um filete de sangue escorreu de sua boca. Por favor, não morra. Disse ele, olhando para o horizonte onde o tsunami era uma ameaça. A água estaria ali em poucos minutos. 3 horas antes do tsunami. Park Sung-ji falava alguma coisa ao telefone, mas Lee Min-ho não prestava muita atenção, ainda que o celular estivesse junto ao seu ouvido. Ele respirava fundo, finalmente observando o estonteante mar de Jeju depois do turbilhão que vivera nos últimos meses. Gravar o último dorama com Baek Jo-jo, sua ex-namorada, foi um erro. Ele a amava sim. Ele se apaixonara pela atriz, pelo seu sorriso sedutor e seu olhar tão penetrante. Percebeu o quão fútil e má ela era ao tratar os assistentes, as maquiadoras, enfim, todos os que a circundavam, mas não conseguiu escapar dos seus encantos. Ela era linda e tinha uma forma de manter um homem fascinado por ela. E ele caiu bonitinho. Durante os meses de gravação, ele foi praticamente escravo daquele namoro malfadado. Quando ele achava que a compreendia, ela se afastava e saía em escândalos com outros atores, jogadores de futebol, repórteres, modelos. E tudo isso refletia negativamente em sua carreira e na dela. Enfim, nada havia de errado naqueles sinais e achou que ela era apenas uma mulher geniosa que gostava da atenção. Por mais que sua agente Park Sang-ji tentasse dissuadi-lo daquele caso amoroso, mais ele se via envolvido. Ficou tão apaixonado que fez a grande besteira de pedi-la em casamento no meio da cerimônia de estreia do dorama. Diante das câmeras, dos repórteres e flashes, ela riu dele e disse que jamais se casaria. Depois disso, o mundo caiu sobre Lee Min-ho como uma bigorna. Nos dias seguintes, ele se viu no epicentro de um furacão de notícias que o colocavam como um tolo, incapaz de manter o amor de uma garota, apaixonado por uma atriz que o traía. Por sorte, as últimas cenas do dorama já estavam no fim, então, foi com grande sacrifício que ele conseguiu terminar o projeto, para esquecer de Jo-jo. Desde que iniciou sua carreira de ator, Lee Min-ho sempre quis visitar Jeju Island como um turista e não a trabalho como comumente fazia. Entretanto, suas férias em Jeju foi quase uma fuga dos tabloides que a todo custo queriam questioná-lo sobre a recusa de Jo-jo. Também era uma fuga da própria Jo-jo, pois sentiu que precisava esquecê-la. Park Sang-ji disse que ele deveria ficar 30 dias naquela ilha, pelo menos, até as fofocas e os escândalos sobre ele e Jo-jo esfriarem-se. E de qualquer forma, ele havia perdido alguns projetos por conta do escândalo. Os comerciais o pintavam como um homem viril e conquistador, por isso, um babaca que havia sido rejeitado em público não fazia muito bem o perfil dos seus patrocinadores. Contudo, agora que chegará na ilha, achou que não aguentaria ficar ali durante 30 dias. Quando é que eu poderei voltar, Sanji? Perguntou ele à sua agente, depois de minutos sem realmente escutá-la. Não ouviu o que eu lhe disse? Perguntou ela, parecendo irritada e sobressaltada. Só o que lhe faltava era perder sua leal agente também. Se isso acontecesse, ele sabia que havia chegado ao final de sua bem construída carreira. Você precisa sair daí imediatamente porque um tsunami se aproxima, gritou ela do outro lado da linha. Mas já? Por quê? Perguntou ele sem entender. Havia chegado em Jeju pela manhã,
por meio de um rápido voo de Seul e não pretendia pegar outro voo. Aconteceu um terremoto no Japão. Obrigada por escutar até agora. Esta fanfic continua. Escute o próximo capítulo ou leia no site www.cantinhodoopa.com.br. Não se esqueça de se inscrever. Até logo!